Senhor presidente, eu pedi a palavra nesta sessão de hoje para comentar sobre os fatos envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também o presidente do IBAMA, que foram alvos de uma operação ontem da Polícia Federal. Antes de falar sobre esse fato, quero dizer que o governo Bolsonaro parece que escolheu a dedo pessoas incompetentes e irresponsáveis para formar o seu ministério. Nós já tivemos trocas importantes, algumas pressionadas pelos poderes e pela própria sociedade, e outras por divergências entre os titulares das pastas e o presidente da República. Nós tivemos trocas importantes em ministérios estratégicos, inclusive no Ministério da Saúde, em plena pandemia. Nós estamos no 4º ministro da Saúde. Nós já tivemos trocas no Ministério da Educação, que é um outro ministério de peso estratégico para o nosso país. Nós estamos na educação, no 3º ministro da Educação. Nós, no Ministério das Relações Exteriores, tivemos um aloprado, uma pessoa totalmente despreparada, como chanceler, que causou inúmeros problemas para o país nessa pandemia, inclusive em embates verbais com o nosso maior fornecedor de insumos para a fabricação de vacinas, que é a China. O ex-ministro das Relações Exteriores fez o favor de estremecer as relações com a China, nosso parceiro comercial e fornecedor de insumos para vacinas. Nós tivemos 3 ministros da Justiça até agora, né? Mas eu acho que está passando da hora de ser exonerado o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que já demonstrou ser um inimigo do meio ambiente. É uma pessoa que é contrária à defesa do meio ambiente. Num país como o nosso, de extensão continental, que é riquíssimo em recursos naturais, o país que tem a Amazônia, que tem o Pantanal, que tem os biomas que nós temos. Um país tem um ministro do meio ambiente que conspira contra a defesa do meio ambiente, é inadmissível. Os países olham para o Brasil com muita preocupação em função do crescimento do desmatamento na Amazônia, das queimadas, da falta de fiscalização para o cumprimento da legislação ambiental. Nós temos um ministro que, inclusive, numa reunião ministerial, não sabendo que estava sendo gravado, disse que era preciso passar a boiada, né? Aproveitando a pandemia, em que a imprensa toda está voltada para a questão da pandemia, o governo deveria aproveitar para passar a boiada. O que ele quis dizer com isso? De desregulamentar a legislação de proteção ao meio ambiente, flexibilizar essa legislação. E é o que está acontecendo. A Câmara dos Deputados acabou com a licença ambiental praticamente, né? Aprovou um projeto de lei que é muito prejudicial ao nosso meio ambiente, porque grandes obras hidrelétricas, obras de saneamento e outras grandes obras poderão causar um impacto tremendo no meio ambiente e não vão precisar de licenciamento ambiental, né? Então é muito preocupante. Nós esperamos que o Senado faça uma revisão dessa legislação que foi aprovada, porque da forma como o projeto saiu da Câmara dos Deputados, nós teremos consequências danosas para o meio ambiente, irreversíveis, eu diria, para o meio ambiente, né? Agora,
o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que falou que tem que passar a boiada, né? Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal que está investigando o seu envolvimento, o envolvimento do escritório do qual ele é sócio com exportação ilegal de madeira do Brasil e transações comerciais muito suspeitas, né? A Câmara, a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra este ministro do Meio Ambiente, que é inimigo do meio ambiente, que está trabalhando pela destruição do meio ambiente no nosso país. Ele que é alvo dessa operação da Polícia Federal pela suspeita de participação num esquema ilegal de exportação de madeira. E na ação, a bancada do PT pede que o ministro determine o afastamento do ministro do Meio Ambiente imediatamente do cargo, porque são muitas denúncias contra ele pelo desmonte da política ambiental que ele está promovendo. Também ele está enfraquecendo os órgãos de proteção e fiscalização do meio ambiente desde 2019, e são conhecidas as ações da sua gestão de desestruturação normativa, desestruturação dos órgãos de transparência e participação, desestruturação orçamentária dos órgãos ambientais. Ele está fazendo de tudo para acabar com a fiscalização, inclusive deputado, impedindo que os fiscais do IBAMA realizem o seu trabalho, né? Removendo servidores, e é uma política, na verdade, de desestruturação fiscalizatória, né? Na verdade, ele está fazendo um desmonte da fiscalização ambiental no nosso país, né? Desburocratizando atividades, né, de fiscalização. Então, me dá uma parte. Vou conceder, deputado. Então, a bancada do PT na Câmara está pedindo o afastamento dele, inclusive porque ele é alvo de investigação e não pode permanecer no cargo, porque ele pode, inclusive, interferir nessas investigações, né? Então, para que a investigação se dê de uma forma eficiente, é preciso que ele seja afastado do cargo, né? Concedo uma parte, deputado Eduardo Rocha. Deputado Pedro Kemp, o que me preocupa houve uma queixa-crime contra o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, feita pelo delegado regional do Amazonas. Sabe o que aconteceu? O delegado foi retirado do cargo. Então, tem gente maior, tem gente protegendo o que está acontecendo de mal para o nosso meio ambiente nesse país. Está na hora de enquadrar e demitir esse ministro. Eu agradeço e endosso as palavras de Vossa Excelência. Já passou da hora desse ministro ser substituído. O problema, deputado Eduardo Rocha, é que ele reza na cartilha do presidente. Ele faz o que o presidente Bolsonaro exatamente gostaria que ele fizesse, que é esse desmonte dos órgãos de fiscalização e de proteção do meio ambiente, né? Ele, na verdade, está a serviço da política defendida pelo presidente Bolsonaro, que é de destruição do meio ambiente. Haja vista o que aconteceu no ano passado em relação às queimadas, desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, na verdade, né? As queimadas ilegais na Amazônia, né? Todo mundo se lembra aí do Dia do Fogo, né? E também o desmatamento ilegal que vem avançando muito, né? Todos os dias a gente vê no noticiário o tanto que avançou o desmatamento nessas áreas da Amazônia brasileira. E eu quero também dizer que
apontado por especialistas do Brasil e do mundo como um dos maiores inimigos globais do meio ambiente e também ligado a madeireiros e grileiros de terras, esse ministro Ricardo Salles, que naquela reunião fatídica, né, ministerial, chamou o STF de um bando de vagabundos, né? Na verdade, quem é um vagabundo é ele, né, que está promovendo esse desmonte na pasta do meio ambiente. Ligado a madeireiros e grileiros, ele foi apontado pela Polícia Federal como facilitador de um esquema de madeira ilegal aos Estados Unidos, o que teria acarretado movimentações financeiras atípicas em seu escritório de advocacia. Segundo apurações preliminares, o escritório dele teria movimentado 14 milhões de reais, né? Uma movimentação bastante suspeita, né? E a denúncia... Deputado Pedro Kemp. Sim, senhor presidente. Infelizmente encerrou o vosso tempo. 1 minuto para terminar, deputado. Eu vou encerrar então, senhor presidente, apenas para fazer esse registro e espero que o Supremo Tribunal Federal determine o afastamento do ministro do Meio Ambiente para que essas investigações elas possam ocorrer. O ministro, estando na pasta, pode prejudicar as investigações, por isso é necessária a sua saída neste momento da pasta, mas não só por conta dessas investigações. É importante que ele seja demitido, porque permanecendo no cargo, nós vamos ter danos irreparáveis para o meio ambiente no Brasil, que é um país de recursos naturais privilegiado em todo o mundo. Então, era esse registro, senhor presidente, senhores deputados. Muito obrigado.